paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Como tem sido esses dias para vocês? Para nós, para mim, tem sido dias de muito aprendizado. Eu tenho aprendido bastante com as coisas que têm acontecido. Vamos lá então, irmãos. Eu vou comentar alguns textos com vocês. E o primeiro deles está lá em 1 Samuel 3, 4. Eu vou estar acompanhando aqui na frente. Eu vou pedir para vocês abrirem. A versão que eu estou utilizando é a Almeida Corrigida Fiel. Amém? Diz assim lá em 1 Samuel 3, 4. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. O segundo texto está em 2 Reis 6, 12. Acho que a gente vai ler até o 17. E disse um dos servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que essas duas histórias têm em comum, na minha visão? Na minha visão, essas histórias têm em comum homens de Deus, homens guiados pelo Senhor. E o que esses dois rapazes fizeram? Na sua, talvez, inocência, talvez na sua falta de conhecimento, eles não compreenderam de primeira o que Deus tinha para fazer. E nesse caso, para isso que os homens de Deus existem, para isso que os pastores existem, para isso que as pastoras existem. Sabe, irmãos, Deus ele fala a nós muitas vezes para que nós possamos entregar palavras a vocês, para que nós possamos entregar o que Ele deseja. E a palavra do Senhor é muito clara. Existem homens de Deus que devem entregar as palavras, que devem entregar isso a vocês, a nós, enfim. E uma coisa que eu digo a vocês é que o Senhor nos levantou. O Senhor nos colocou aonde nós estamos. Nós somos homens e mulheres de Deus. Podem crer nisso. Se vocês não acreditam que somos homens e mulheres enviados por Deus, a sugestão que eu dou a vocês é que procurem a igreja correta, procurem o local correto para vocês servirem, porque nós devemos aprender a servir. E se o que nós fazemos ou falamos não está de acordo com o que vocês acreditam,
Essa é a sugestão que eu dou com maior amor e maior carinho, como eu daria para qualquer outra pessoa. Só que se vocês aceitam e estão debaixo de nossas orações, debaixo de nossa guarda que vem de Deus, vocês também precisam aprender a ser servos e a nos ouvir. Eu vejo várias vezes a pastora comentando nos nossos grupos e assim por diante, mas eu vou usar isso como exemplo, tá, irmão? Só como exemplo. E muitas vezes nós não olhamos, nós não damos atenção. Sabe, irmãos, a pastora é uma mulher de Deus. Né? Nós somos homens levantados, mulheres levantadas pelo Senhor. E uma coisa é clara, irmãos, podem ter certeza disso. Se nós errarmos com vocês, se nós pecarmos e fizermos com que vocês errem, o Senhor Jesus Cristo cuida de nós. Ele é o responsável por nos julgar. Ele é o responsável por tratar. Então, se os seus pastores fizerem algo errado com vocês, não se preocupem. O Senhor Jesus resolve conosco. É assim que as coisas funcionam, por experiência é assim que as coisas funcionam. O nosso Pai não vai deixar que pastores machuquem ovelhas, porque Ele é o pastor maior. E não se preocupem quanto a isso. Eu tenho um breve testemunho para dar para vocês a respeito disso, para que vocês entendam que quando a gente diz que é uma pedra pequena que geralmente atrapalha e não uma montanha, há um tempo atrás eu recebi uma oferta de um vizinho. Ele me deu alguns produtos. Eu não havia pedido, ele simplesmente bateu na minha porta, apareceu aqui, na maior da boa intenção, e me deu esses produtos. Eu recebi. Só que eu não tomei os devidos cuidados. Independente desse vizinho, esse amigo ter entregue isso da maior das boas vontades, eu me descuidei, sabe? Eu não orei, eu não pedi para que o Senhor quebrasse qualquer coisa que pudesse vir através daquilo. Eu fiquei impactado pelo carinho e não orei. Eu fiz alguns alimentos com aqueles produtos, enfim. Comia, minha esposa comeu também, dei para outras pessoas, enfim. E depois que eu comi aquele alimento, eu comecei a passar mal. Eu basicamente tinha enjoo com tudo que eu bebia ou comia. Eu tinha enjoo só de pensar em alimento. Quem me conhece sabe que eu gosto de comer, né? Então essas coisas aconteceram comigo, foi ruim, isso durou uma semana e eu não sabia o que havia acontecido, não sabia o que estava acontecendo. E assim se foi, acho que por 1 ou 2 semanas. Foi algo bastante ruim. Eu tinha problema com café, eu tinha problema com alimentos normais. Minha esposa estava bem, tudo certo. E no sábado que nós fomos lá na igreja para poder fazer a ceia do Senhor, porque assim, Jesus orientou, o Espírito Santo orientou a nossa pastora a fazer aquilo, então tinha um motivo, né? Como a gente tem visto os nossos irmãos dando seus testemunhos, enfim. E naquele momento que nós estávamos orando, eu com a minha esposa, nós estávamos ceando ali, a pastora, orando, teve, não sei se uma visão, não sei, e ela orou a respeito daquilo que havia acontecido, sem sequer saber bem o que havia acontecido. E ela orou, e o Espírito Santo falou com ela, ela interpretou e me explicou que algo de ruim havia entrado ao meu lar por conta daquilo. Irmãos, vocês podem acreditar ou não, sinceramente não me importa, mas eu estou contando para vocês algo que de fato aconteceu. Não teria para que mentir para vocês. E depois daquela oração, irmãos, foi como se aquele enjoo fosse tirado com a mão. Basicamente, eu melhorei bastante depois disso. E depois nós fizemos os 7 passos das ceias. E isso foi melhorando, melhorando e melhorando. Então, irmãos, esse também é o papel de um homem e de uma mulher de Deus. Só que o nosso papel é acreditar. Quando um homem e uma mulher de Deus fala, quando um homem e uma mulher de Deus pede, quando um homem e uma mulher de Deus te dá uma mensagem, nós devemos respeito e amor aos nossos pastores. A palavra do Senhor sempre colocava homens mais experientes ensinando jovens menos experientes. E depois esses jovens se tornavam esses homens mais experientes. Eu também consigo fazer uma analogia com Jesus. E longe de mim, irmãos, dizer que eu sou Deus ou alguma coisa do tipo. É só uma analogia. Quando Jesus veio para a terra, ele largou tudo o que ele tinha lá no céu. Ele largou um reino, tudo o que ele tinha, ele deixou para trás.
para seguir uma ordem do Deus dele, para seguir uma ordem do Senhor dele. E assim ele veio para a terra, irmãos. Assim ele veio para a terra para seguir o que o Senhor dele havia dito. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Ele sempre vai ser o melhor. Aí às vezes eu escuto, irmãos, já escutei várias vezes, os nossos irmãos dizendo que não tem estímulo, que é difícil, que é complicado, que é difícil seguir coisas que você não está de acordo. Irmãos, ok, sem problema algum. Só que você precisa estar de acordo com aquilo a qual você está abaixo da proteção, da oração, enfim. Por isso que eu disse no início que se você não está de acordo com a maneira como as coisas estão agindo, você é livre para procurar outra igreja. Porque, na minha opinião, isso é bíblico. Você tem que estar de acordo com o qual você está abaixo. Se você não está de acordo com as coisas que estão acontecendo, com as coisas que você está vendo, você é livre para procurar outro lugar e sai com a bênção do Senhor. Mas Jesus, ele foi um homem que veio aqui para a Terra e ele chamou 12 discípulos para andar com ele, além de outros muitos que andaram. Só que pensa, irmãos, ele ensinou, ele explicou, ele mostrou, ele amou esses discípulos. A palavra do Senhor diz que Deus falava por conta de vós ou de nós que estávamos aqui, pelo amor que ele tinha ou tem por nós. Jesus ele foi desestimulado várias vezes pelos seus próprios discípulos. Mas não porque eles não acreditavam em Jesus, mas porque eles não queriam perder Jesus, eles não queriam que Jesus morresse da forma que morreu. Só que Jesus ele continuou, irmãos. Ele continuou caminhando, ele continuou fazendo o que ele tinha para fazer, porque Jesus ele era motivado. Jesus ele tinha um motivo para fazer daquela forma, para seguir daquela maneira. O nosso Senhor ele era motivado por algo. Ele não se preocupava com estímulos aqui na Terra. Eu sei que é bacana você ser estimulado, o pastor Tiagão fala bastante disso. É importante você ser motivado, irmãos, mas estimulado, mas quando você é motivado, quando você está motivado, você não precisa de estímulos. E o pastor passou por mim e nem olhou na minha cara. Irmão, a sua motivação não sou eu. A sua motivação não são as pastoras, a sua motivação é Cristo. A sua motivação é buscar no Senhor. Nós estamos vivendo uma geração muito fraca. Nós estamos passando por uma geração muito mimimi, que se apega em homens, se apega em falhas. Mas, irmãos, a sua motivação tem que ser o nosso Senhor. A sua motivação tem que ser a sua salvação. Como eu disse, se você precisar, já disse isso várias vezes, se você precisar de ajuda, nos procure. O Senhor, ele fala a nós e nós podemos falar a vocês essas palavras. Mas isso não quer dizer que você não possa procurar o Senhor e que ele não possa falar contigo. Porque o véu foi rasgado. Nós temos conexão direta com o nosso Pai. Então, irmãos, essa mensagem breve é para deixar vocês um pouco mais atentos. Que quando nós falamos algo a vocês, é porque o Senhor falou a nós. Quando a pastora fala algo a vocês, é porque o Senhor falou a ela. E se nós falharmos com vocês, irmãos, nós somos problema de Jesus. Nós somos problema do Espírito Santo. Ele cuida dos seus pastores. Então não se preocupem quanto a isso. Nós amamos vocês, nós amamos servir vocês. Só que fiquem atentos ao que nós, pastores, falamos a vocês. Vocês acreditando ou não, nós somos homens e mulheres de Deus e nós somos colocados aqui por Deus. A vida de um pastor não é nada fácil. Eu sei que a vida das nossas ovelhas, dos nossos irmãos também não é fácil, mas a vida de um pastor, irmãos, não é nada fácil. É tudo mais difícil, é tudo mais complexo. O cuidado é muito maior, a dedicação tem que ser muito maior, a busca tem que ser muito maior.
Nós precisamos do amor de vocês, do olhar de vocês, da dedicação de vocês. Existia um pastor que dizia que quando um homem ou uma mulher de Deus te pede algo, você tem duas respostas. Ou sim, ou uma desculpa. E quando eu digo pedir algo, irmão, não estou falando de pedir seu carro, sua casa, de pedir seu tempo, de pedir a sua oração, de pedir a sua dedicação, de pedir que você veja alguns posts que a gente faz, de pedir que você ore, de pedir que você busque. Irmãos, hoje eu estou pedindo para vocês que vocês busquem essa semana de uma maneira diferente. Que vocês busquem sem pedir nada ao Senhor. Que essa semana seja diferente na vida de vocês. Que vocês façam jejuns sem esperar nada do Pai. Que vocês orem sem esperar nada do Pai. E quando eu digo esperar nada, é orar sem ficar pedindo. Tentem. Tentem se achegar à saia do Senhor e dizer para Ele assim: Pai, eu tô aqui só porque eu quero te ouvir. Pai, eu vou fazer esse jejum essa semana só porque eu quero agradar o seu coração. Não porque eu tenho um problema, uma causa na justiça ou algo do tipo. Pai, eu estou aqui te buscando porque eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Não porque eu quero um carro novo ou porque eu preciso de dinheiro. Irmãos, pegando um pedacinho da pregação da pastora Kate, culto passado, ela falou sobre o Espírito Santo. Depois que ela terminou a pregação dela, enfim, durante a semana eu também tive alguns contatos interessantes. Eu estava tomando banho e veio uma palavra muito forte no meu coração. E o Espírito Santo dizia assim: eu não sou um bobalhão. E no momento que veio isso, veio uma outra palavra maligna no meu coração, um dardo inflamado, enfim, que dizia: o Espírito Santo é um bobo da corte. Ele está ali só para divertir Jesus e Deus. E logo o Espírito Santo falou ao meu coração: eu não sou um bobalhão. Irmãos, muitas vezes a gente fala que quando nós pecamos, nós entristeçamos o Espírito Santo. E de repente você pode imaginar ele como um bobão que vai pro canto e começa a chorar. Ah, meu filho me entristeceu, fez isso comigo. Não, irmãos. Ele é Deus. Ele estava lá no início. Ele é Espírito, mas ele é Deus. Ele faz parte de Deus. Então, só reforçando o que a pastora falou no culto passado. Não tratem o Espírito Santo como se fosse um bobalhão. Não tratem o Espírito Santo como se ele fosse fraco, como se ele fosse o menor de todos, porque ele não é. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo merece respeito. O Espírito Santo merece que nós nos acheguemos a ele sem sequer pedir algo, mas apenas agradecendo por tudo que ele fez e faz por nós. Não tenham, e ele dizia assim, não me tenham como um fraco. Não me tenham como um Deus que fica chorando pelos cantos, porque o meu filho me magoou. O Espírito Santo é muito mais que isso, irmãos. Ele é Deus. E ele estava no início. E ele é quem nos guia para o caminho que é Jesus. O Espírito Santo é extremamente importante em nossas vidas. Irmãos, então eu queria deixar esses alertas para vocês, para mim, de que homens de Deus, mulheres de Deus são necessários em nossas vidas. Que mulheres de Deus são enviadas para cuidar de nós, que homens de Deus são enviados para nos abençoar, para nos ensinar a chegar em lugares que nós não chegaríamos sozinhos. Nós precisamos dar mais atenção e olhar de maneira diferente. O nosso Jesus fez isso. E de novo, eu não estou me comparando com Deus, mas o nosso Senhor foi um servo. E nós devemos servir também, não com o foco de que nós estamos servindo pastores aqui na terra, mas que nós estamos servindo ao nosso Senhor Jesus. Que essa palavra não entre em seu coração com peso,
mas que ela entre como um crescimento, que ela entre como um ponto de partida para que nós possamos melhorar o nosso desempenho para com Deus. Recebam essa palavra com amor, recebam essa palavra vinda do Senhor. Eu espero que não tenha gerado confusão no coração de vocês. Eu espero que vocês entendam que quem ama corrige. Nós te amamos e contem conosco. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.